Olá! O Multimulheres dessa semana fala sobre um assunto que mexe com as pessoas: o medo. Violência, dia a dia agitado, trânsito e economia. O medo faz parte realmente da nossa vida. Meninas, do que vocês têm medo? Vamos começar com a Marisol. Marisol, qual que é o seu maior medo? Luli, altura. Eu tenho pavor. E quem tem medo, você não tem noção, as reações que o corpo da gente tem. Taquicardia, sudorese, começa a suar as mãos. Então, nem pensar. Nossa, vou em oração o tempo todo. Entro, encosto a cabeça, fecho os olhos e me ponho em oração a viagem inteira. E aí, quando termino de fazer as minhas orações, eu começo a pensar naquilo que eu quero fazer na próxima semana, coloco novos objetivos, onde eu quero ir, os lugares lindos que eu vou conhecer quando chegar na viagem. Mas é muito ruim. Eu fico até pálida, você não tem noção, é muito ruim. Qualquer barulhinho assim, você já pensa que é alguma coisa acontece? Não sei, é uma sensação muito estranha, muito estranha. Eu fiz uma viagem a Bonito. E tem a gruta, né? E o pessoal, não, vamos descer a gruta, e naquele dia estava um pouco chuvoso e tal. E eu comecei a ir com o grupo, com os amigos. Nossa, quando eu comecei a descer, que eu olhei, você não tem noção, Ana Célia, eu liberei tanto ácido lático na minha corrente sanguínea que eu travei, eu fiquei travada. Altura, o medo, eu falei, nossa, a sensação era eu vou cair, e eu falei, gente, eu não vou. E aí sempre tem aquele um pouco mais inconveniente que te puxa pelo braço, não vamos, aí a sensação é terrível, então medo é uma coisa angustiante. Mas olha que interessante, em relação ao avião, você não ficou travada, você enfrentou o medo e você foi. Isso é legal. Porque, na realidade, a gente precisa ter um pouco de medo, porque o medo protege. Igual, por exemplo, criança. Criança não tem medo de nada, aquelas crianças menores. Então, elas não têm o senso de proteção. E a partir do momento que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo alguns medos, não é mesmo? E no seu caso... É importante, mas talvez na dose certa. Na dose certa. No seu caso, você não travou, você enfrentou. Ótimo. Tá? Mas em relação a Bonito, por exemplo, você travou. Nossa, eu travei. Né? E senti dor. Gente, você não tem noção. Eu travei, eu fiquei rígida, os músculos ficaram rígidos. E depois a sensação de tremor. É horrível. Eu me dei essa sensação horrível. Gente do céu. Sabe do que eu tenho mais medo? Medo de perder as pessoas que eu amo. Quando eu era adolescente, morria de medo de perder minha mãe. Gente do céu, cada viagem que ela fazia, eu tinha que ficar ligando para saber se ela já tinha chegado no lugar. Morria de medo de acidente de carro. Aí eu casei e passei a ter medo que meu marido morresse. E agora, filho, nem se fala, né? Medo de pegar uma doença, né? E eu acho que pelo tanto de informações que a gente vê hoje, por exemplo, às vezes eu tô lá no Instagram e aí eu acabo caindo naqueles que aparece uma criança doente, pessoas fazendo campanha, nananã, e aí já me dá aquele medo. Falo, ai meu Deus, imagina se acontecesse isso com meu filho. Então, a quantidade de notícia ruim que a gente recebe hoje é tão absurda, né? Você vai ver um jornal, você não consegue ficar mais que 5 minutos vendo, porque é só coisa ruim, violência, pinga sangue da tela, né? Eu tenho 2 grandes medos. Eu tenho um medo, né? Eu sei que é um pouco irreal, mas, né? Eu tenho medo de perder meus filhos. Perder não de morte, perder, de que faça uma viagem, de repente eles sumirem. Eu tenho pânico de pensar nisso. Porque, gente, então, porque isso deve ser devastador para uma família. Né? Ficar pensando como é que eles vão estar, né? Se eles estão bem, se eles não estão bem, se eles estão vivos, se eles não estão vivos, isso é terrível. E outro medo que eu tenho é de morrer com meus filhos pequenos. Por quê? Porque eu falo, gente, que viúva é quem foi, né? E eu fico brincando com meu marido. No meu velório, você já vai estar com outra pretendente lá. Você tem medo de quem ele vai colocar para cuidar dos seus filhos? Exatamente. Não quem vai ficar com ele, mas quem vai cuidar dos meus filhos. Então eu falo muito para Deus, me deixa viver bastante até os meus filhos saberem se cuidar, né? Mas é verdade, depois que você vira mãe, você tem essa medo de morrer, tem medo de morrer, não por você, pelos seus filhos. O que vão ser deles, né? O que vai acontecer com eles? Quem vai cuidar deles? Qual é o futuro deles, né? Então, esse é um medo que acho que toda mãe tem mesmo. Agora, mas o medo também não traz aquela sensação de vida, por outro lado? Por exemplo, o Alexandre, a gente viaja, cada tanto a gente vai de avião para a fazenda. Aí ele sobe, a gente adora uma emoção lá. E ele coloca o trem de pouso para baixo, quando ele vai puxar o trem de pouso, aquele frio na barriga, sabe? Mas é um frio na barriga que me dá a sensação de estar viva também. Então o medo tem um lado bom também, né? Que te dá aquele frio na barriga, é o perigo de você estar perto ali de uma altura, de repente, você não consegue perceber que também que você está Aí é adrenalina, né? Tem gente que é viciada em adrenalina, meu marido é viciado em adrenalina. Aí nós estamos tendo um caso de vício de adrenalina, né? Assistir um filme de terror, que dá aquele medinho. Mas que na real você sabe que nada. Imagina se eu subo numa montanha-russa, jamais. Eu falo que eu fico oficial, foto, tiro de todo mundo, vai, incentivo, mas eu não sou.
Agora, vocês sabiam que tem um aplicativo, para quem tem medo do avião, tem um aplicativo, acho que tá aí, custa uns... Esse é um medo muito comum entre todo mundo, né? Mas eu observo as pessoas, porque como eu tenho esse medo, eu olho as pessoas, se você vê que as pessoas entram, e quando você entra, a pessoa senta do seu lado e faz Pai, Filho, Espírito Santo. Você olha assim... Como é que é esse aplicativo? Aí você nem tá com medo, você fica com medo. Exatamente, porque a pessoa fica, ai meu Deus. Então eu falo, não, por favor, não fale nada. Eu já olho para a pessoa, fico em pensamento positivo, ai que tem uma pessoa bem alegre, positiva, que não me entra aquela que começa, ai Senhor, me protege. Não, porque aí coloca a gente em uma sensação de mais medo ainda. Mas existe um pouco desse medo meio irracional também. Não é racional, mas por exemplo, hoje, avião é o meio de transporte mais seguro e as pessoas ainda têm medo. Por exemplo, depois do acidente lá que teve o atentado de 11 de setembro, muita gente parou de andar de avião porque ficou com medo de atentado, com medo do avião cair e passou a viajar mais de carro. A estatística do carro é altíssima, é muito mais alta. Quando, na verdade, morrer por acidente de carro é muito mais fácil do que morrer por acidente de avião. É que algumas pessoas têm o medo de viajar de avião devido a turbulência e tal. E esse aplicativo custa acho que $3,50, alguma coisa assim. Ele dá, você acessa ele, dá a previsão do voo, de turbulência. Então, quer dizer, só o fato de você já ter informação já te tranquiliza um pouco mais. Vamos supor que nem no meu caso não é questão de turbulência, no meu caso é o problema da altura mesmo. Eu tenho a situação, vamos supor, eu jamais moraria num prédio num andar muito elevado, muito alto. Por quê? Porque eu tenho essa sensação de que eu posso cair. Gente, e o medo de doença? Vocês têm medo de ficar doente? Não, esse medo eu não tenho. Mas eu já conheci pessoas da minha família, inclusive, que tem assim um medo absurdo de ficar doente, por conta disso é alta medicação. Todo dia no médico, né? Nossa, qualquer... Ai, meu Deus, qualquer coisa... Nossa, alguma coisa está errada, eu vou morrer, meu Deus do céu. Por isso que às vezes um medinho até faz bem, porque faz você se cuidar, fazer um check-up anual. Igual nós mulheres precisamos fazer nosso check-up anual, né? Mas esse medo que você fica... absurdo, que você acha o tempo inteiro que vai ter uma doença e morrer, daí é meio patológico já, né, acho. E é preocupante. E outra coisa, atrapalha também as pessoas do entorno, da sua família, porque toda hora a pessoa, nossa, tá doendo aqui. Não, porque tá doendo aqui, agora tá doendo aqui. Não, tá doendo até a ponta do dedo, vai olhar a ponta do dedo. Eu tenho medo dessas pessoas. E aí, quando de fato tem alguma coisa, as pessoas acham que não tem nada. E é perigoso até morrer por conta disso, porque acha que tem tanta coisa e as pessoas falam... mais uma coisa, né? E aí quando tem, os outros não acreditam, aí é uma coisa preocupante. Mas a gente tem muito medo daquilo que a gente fica vendo o tempo inteiro, né? Então, como na televisão tá passando muita coisa, falando de quantas pessoas morrem de acidente, de quantas pessoas têm câncer, de quantas pessoas têm AIDS, a gente fica com medo daquilo. Quando, por exemplo, hoje muito mais gente morre por diabetes, só que você não vê na televisão, então você tem medo de ter diabetes? Verdade. Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí que logo mais tem mais papos sobre medo. Estamos de volta com Multimulheres e o assunto de hoje é sobre medo. Um estudo de uma universidade americana conclui que hoje as pessoas sentem 10 vezes mais medo que há 30 anos. Mas com certeza, por exemplo, eu não me lembro dos meus pais terem me ensinado como me portar durante um assalto. Porque há 30 anos atrás isso era tão difícil, não é mesmo? Agora hoje eu treino os meus filhos. Se a gente estiver num carro, como que eles têm que portar durante um assalto? Não olhar para o bandido, não responder, ouvir os meus comandos, até às vezes abaixar, quando eu falar abaixar e só levanta quando eu pedir, porque, gente, é muito complicado, né? E aí eu fico até com medo, eu falei assim, gente, eu tô treinando meus filhos para uma situação e fico até com medo deles terem síndrome do pânico, porque, ó, entra no carro, entra rápido, cuidado com o bandido, sai do carro, sai rápido, fecha o carro, não é mesmo? É muito complexo. Cuidado onde você vai estacionar à noite, não fica parado na frente de casa. Tanta informação, que nem a gente tá falando no bloco anterior, né? Tanta coisa acontecendo que você tem que ficar leve. Fica do lado da mamãe, senão você vai se perder. Ou seja, nós temos também que tomar muito cuidado de ensinar sem trazer para eles essa ansiedade tão grande, trauma, né? De trazer até a síndrome do pânico. Né? Mas é complexo. Mas esse medinho é isso que a gente já falou, tem que ter, né? Imagina se a gente não tivesse medo de assalto, você ia sair de casa e ia deixar a sua porta destrancada, ia deixar seu filho lá sozinho, sei lá, um filho pequeno, então esse medo, de certa forma, ele protege.
mas ele não pode ser excessivo, né? Agora, quando que esse medo passa a ser um negócio extraordinário? Quando ele te paralisa para certas situações. Imagina, por exemplo, eu não vou mais sair de casa, eu não vou em tal lugar porque eu tenho medo de que lá vai, sei lá, acontecer um incêndio, todo mundo morrer dentro da boate, ou que vai acontecer um assalto, então eu não vou mais sair, entendeu? Ou eu vou deixar de viajar de avião porque eu tenho medo. Então, mas essa insegurança que a gente vive hoje em questão da segurança pública, que é isso que nós estamos falando aqui, hoje nós criamos o quê? Os nossos filhos dentro de casa, com as grades cada vez mais altas, ou então a gente vai para os condomínios. Na minha época eu jogava betes na rua, era vôlei, bola queimada. Hoje a gente não vê isso, porque o medo, né? O medo de um assalto, da pedofilia, meu Deus de tanta do céu, coisa, né? O medo de alguém roubar a criança. criança. O medo de ficar sem dinheiro, é tão bom, né? Pois é. A economia anda tão louca, né? Tão louca que eu acho que hoje as pessoas elas estão um pouco com esse pânico, né? De repente não ter emprego. Estão com essa insegurança mesmo, pelo momento econômico que a gente vive no país, enfim. A segurança, né, o que vai ser daqui para frente para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, tudo isso são medos que atrapalham o nosso dia a dia, Lúlia. Porque se a gente for pensar em tudo que acontece, como é que a gente vive? E o medo desse liberalismo aí que acontece, né? Essas novas ideias, novas ideologias e coisas, também surge uma insegurança, né? Onde tudo pode? Onde tudo pode. Muito complexo. Eu tenho medo disso, onde tudo pode. Não por mim, talvez, mas pelos meus filhos, sabe? Qual que é o limite disso, né? Complicado. Como viver com isso, né? Quais são as situações, até onde pode, qual é o limite ou não. E como lidar com o medo, como enfrentar esses medos, né? Eu acho que quando o medo não te paralisa, ele te protege. Mas quando ele te paralisa, aí eu acho que está na hora de buscar ajuda. E muitas vezes ajuda até profissional. Sim. Porque a gente sabe que a síndrome do pânico, por exemplo, é esse medo exagerado de uma situação que provavelmente você está criando na sua mente. E quanto mais tempo a pessoa demora para buscar ajuda, mais longo é o tratamento e mais difícil. Então, se você busca ajuda no princípio, tem estudos que falam que você tem uma melhora mais rápida, né? Então é importante estar atento a isso também. Gente, eu tinha uma técnica que parece muito boba, muito simples, mas que funcionava comigo. Eu colocava um elastiquinho no meu braço e cada vez que me vinha um pensamento ruim na cabeça, por exemplo, sei lá, meu marido vai viajar e eu tenho medo do avião cair. Quando o pensamento vinha, eu puxava o elástico. Você puxa o elástico, ele bate no seu braço e ele te lembra do tipo, opa, Paula, ridículo, é a sua cabeça, é seu pensamento. E aí você procura desviar aquilo e pensar numa outra coisa. Mesmo porque ter medo do incontrolável é difícil, né? Medo de uma coisa que você não controla, ou Exatamente. Seja, é muito... Exatamente. É quase que, na verdade, a mente pra gente. Então, você vem aquela situação na sua mente e você vai potencializando. Eu vou dar um exemplo. Eu falei que eu tenho medo de altura, mas nem por isso eu coloco em sofrimento as outras pessoas que estão comigo, porque o medo é meu, eu tenho que lidar com ele. Agora, tem outras pessoas que não, ela espalha esse medo para os outros. Eu passei uma situação de assalto, e olha como é que é. E foi interessante porque aquele medo e aquela situação me colocou numa situação de alerta, mas não numa situação de alerta onde tudo... Não, mas eu aprendi a ter mais cuidado, né? Eu estava saindo da minha casa e mexendo no celular tranquilamente, e eu não vi o rapaz veio com arma em punho e falou, é um assalto, e eu só tinha o celular. E a sorte é que veio uma caminhonete, o rapaz viu e já começou a buzinar. Eu não sei nem de onde surgiu a moto, o cara subiu em cima da moto e foi embora. Quer dizer, a partir daquele momento eu falei, olha, isso é um sinal, a gente tem que tomar mais cuidado. Porque se eu tivesse um pouco mais alerta, eu não tinha que... Não, gente, a gente sai na rua olhando mensagem, quer dizer, a situação favorece. Então hoje eu tenho muito mais cuidado. A gente não tinha isso. Não tinha. Não tinha nem o celular seguro, né? E não tinha nem o assalto. Não tinha celular, não tinha assalto. Não tinha assalto, mas muito menos, né? Muito menos. A gente tem que se readequar às situações das atualidades, né? Então, quer dizer, foi uma situação, você se sente assim completamente vulnerável, foi terrível, também fiquei muito nervosa, mas depois disso eu passei a pensar e orientar as pessoas, gente, olha, toma cuidado, não, né? Quando for entrar em casa, cuida com o portão, seja alerta, não fica mexendo ali no rádio, celular, tenha atenção, que aí você tem uma proteção maior, mas o medo é terrível. E o futuro? E o medo do futuro? O que vai acontecer? Vai acontecer. Eu acho que o futuro a gente não tem que sofrer por ele, né? Mesmo porque a gente não sabe se vai realmente acontecer. Mas em relação à vida pessoal, a gente deve planejar, né? Planejamento das finanças, planejamento das doenças, por exemplo. Não que você vai planejar não ter doença, mas se cuidar para que isso não aconteça e de fazer com que o futuro seja da melhor forma possível. Existem medidas que a gente toma hoje
que pode melhorar o nosso futuro amanhã. E na verdade a gente tem o medo de não controlar o que vem pela frente, talvez, né? Isso que é complicado, né? Então nós falamos em prevenção agora. Acabamos de falar de prevenção. Quais são os nossos medos? Então nós temos os medos financeiros, que vai acontecer no futuro. Nós temos os medos das doenças. Nós temos o medo medos específicos. Isso. Então como fazer? Prevenção. Alimentação, planejamento financeiro, cuidado com o seu dia a dia. A gente tem que acabar pensando nisso. Cuidado com a sua mente, né? Com a mente, porque a mente mente pra gente, né? Certeza. Potencializa. O medo, ele faz a gente se preocupar e se planejar, né, Marisol? Com certeza. Então, mas tudo tem que ter aquela moderação, porque o medo excessivo é muito terrível. Estou falando porque o medo que eu tive de altura e o que eu liberei no meu corpo, gente, o resto da semana acabou, porque eu passei o resto da semana ruim. Então, como fazer isso? Trabalhar na nossa mente. Se eu sei que eu tenho medo, por que eu vou? Então, não vou, calma lá. E o medo de morrer, hein? Eu tenho medo, vocês não têm? Eu só passei até depois que eu tive filho, antes eu não tinha, não. Se bem que eu acho que quando você vive assim, né, intensamente, aproveita tudo, eu acho que esse medo também desaparece. Eu não tenho medo de morrer pela morte em si, né? Atualmente, eu disse, eu tenho medo de morrer por conta de deixar as crianças, né? Quem vai cuidar dos meus filhos? Como que eles vão passar, né, sem a minha presença? Mas por isso, mas não de morrer, né? Isso aí não. Bom, gente, Multimulheres termina por aqui. A gente volta na próxima semana. Esperamos vocês. Tchau. Tchau.